Fala guerreiro, fala guerreira, que bom gente poder estar aqui e hoje uma surpresa, uma novidade, uma bênção. Nós estamos começando uma série de vídeos aqui no canal sobre cultura de avivamento. Vamos bater papo, vamos conversar sobre um dos temas mais empolgantes das Escrituras Sagradas. Mas antes do vídeo começar, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. O que é avivamento? Essa é uma pergunta aparentemente fácil de responder, mas não tão fácil assim. Avivamento é aquele tema bíblico que todo mundo sabe o que é, mas que as pessoas têm muita dificuldade de explicar. Se eu perguntar para você o que é avivamento, provavelmente você vai dar uma gaguejadinha até ter uma resposta pronta. Talvez alguns digam, avivamento é quando Deus traz vida sobre um cadáver. Avivamento é quando há um mover diferenciado. Avivamento é uma onda de conversões. Avivamento é cultura de milagres, é uma manifestação do sobrenatural. Enfim, tudo isso, claro que tem a ver com avivamento. Mas avivamento, na sua essência, tem um significado muito mais profundo do que esse. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, o primeiro episódio da série Cultura de Avivamento. Primeiro, nós não podemos reduzir o tema avivamento como a gente tem reduzido ultimamente. Então, avivamento para muitos é a placa de uma igreja, a igreja do avivamento. Ou, às vezes, é a designação de uma cidade, de um estado, de uma nação. Às vezes você chega num determinado lugar, as pessoas dizem, seja bem-vindo à terra do avivamento. Outros entendem avivamento num sentido mais, vamos dizer, fragmentado, um recorte apenas do tipo uma vigília, venha para a vigília do avivamento, ou um acampamento, participe do acampamento de avivamento, ou até, vamos dizer assim, uma conferência, um congresso, enfim. Avivamento é muito mais profundo, muito mais amplo do que isso. E para entender o significado de avivamento, eu quero usar as palavras do profeta Abacuque, porque foi provavelmente aquele que usou o termo aviva num momento muito especial que deu origem ao que a gente chama de avivamento hoje. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, Abacuque capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. Bem, vamos pensar nesse texto. Esse texto aqui, por si só, tem um conceito extremamente amplo, biblicamente, do que é do que é avivamento. Cultura de avivamento, quando o avivamento se torna cultura, é o assunto do nosso próximo vídeo. Mas o que é o avivamento? Observe como o profeta Abacuque se expressa. Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Tem uma versão que diz, ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Então, sempre antes de um avivamento, a palavra de Deus tem um sentido amplo, um sentido prático, muito mais intenso na vida de quem as ouve. Ouvi a tua palavra e temi. Há um reposicionamento com relação à palavra de Deus. Uma das características que antecede o avivamento é esse reposicionamento da igreja, esse realinhamento, trazendo de volta a centralidade das Escrituras, porque avivamento onde as Escrituras não é o centro, ou não são o centro, esse avivamento é apenas um fogo de palha. Em tempos de avivamento, a palavra de Deus, ela tem uma primazia. Ouvi a tua palavra e temi. Ela gera temor, ela gera terror, ela gera impacto no coração das pessoas. Todo avivamento é precedido de um realinhamento com as Escrituras, a centralidade das Escrituras. Para você saber que a gente não vive tempos de avivamento, é só observar os congressos, os cultos da sua igreja. O tempo dedicado à ministração da palavra é ali 25 minutos, 35, 40 no máximo. Em tempos de avivamento, as pessoas querem ouvir por horas.
Um grande avivamento que aconteceu foi aquele de Neemias capítulo 8. E lá a Bíblia diz que a palavra foi lida desde a alva até o meio-dia. Então imagina 6 horas em média de leitura das Escrituras em tempo de avivamento. Uma fome, uma sede é despertada de forma tão intensa que as pessoas querem Bíblia, elas querem aprender as Escrituras, elas querem ir além da superfície, elas não querem só a ponta do iceberg, elas querem mergulhar em intensidade, em profundidade, sabe? Elas querem pregações de 2 horas, de 1h30, elas querem ficar por horas divagando, refletindo, remoendo aquilo que a Escritura diz. Após o profeta ser impactado por esse realinhamento com a palavra, ele faz uma oração: aviva, ó Senhor, a tua obra. Todo avivamento é resultado de um movimento de oração. O movimento de oração atrai o avivamento, ao passo que o avivamento garante a sustentabilidade do movimento de oração. É uma pista de mão dupla. O profeta ora: aviva, Senhor, a tua obra. Então o profeta está orando por avivamento. Mas não é aviva só agora, é avivamento sustentável. Olha o que ele diz aqui: aviva no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos a fase conhecida. Então o profeta está orando por avivamento com sustentabilidade. É o que nós chamamos em cultura de avivamento, e vamos ter um vídeo falando só sobre isso, sobre avivamento geracional, avivamento que cruza gerações, e não um avivamento que é apenas um recorte histórico numa determinada geografia, num determinado local, num determinado momento. Então, recapitulando, todo avivamento é o resultado de um reposicionamento da igreja com relação à palavra, a centralidade das Escrituras. Segundo ponto, todo avivamento é resultado de um movimento de oração, e um movimento de oração que cruza gerações, como o movimento dos moravianos, por exemplo, que eles lideraram um movimento de oração que durou 120 anos. Nós vamos ter aqui um episódio falando exclusivamente sobre movimento global de oração. E sabe qual é o resultado desse reposicionamento e desse realinhamento? O versículo 3 diz assim: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. Deus vem. Eu gosto dessa palavra, Deus vem. Se você me perguntasse para conceituar avivamento em uma frase, o que é avivamento? Para mim, avivamento é Deus vindo. Avivamento é quando Deus vem de forma diferenciada, trazendo uma manifestação intensa, sobrenatural, abundante e geracional sobre a igreja. Isso é avivamento. Avivamento é Deus vindo, e no próximo vídeo você vai conhecer alguns episódios bíblicos. Quando a gente passar de cultura de avivamento, você vai entender que avivamento é uma cultura que se estende de geração a geração. Avivamento é Deus vindo. É por isso que a nossa oração é: Senhor, venha, venha o teu reino, venha, venha, porque se o Senhor vier, nós vamos viver um grande avivamento na terra. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.